Oi, gente, bem-vindos a mais um capítulo. Hoje o 10º capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, o que vem depois. E o que vem depois no capítulo de hoje, se eu pudesse resumir ele, depois da crucificação de Jesus, que morreu para nos salvar, para nos dar a salvação, eu diria que no capítulo de hoje deixa bem explícito: a salvação não é para pobre, nem para rico, nem para índios, brancos ou negros, nem para ruins ou bons. A salvação é para todos que creem. Vamos começar o capítulo de hoje falando do que é um centurião. Centurião era o cara lá, romano e tal, tipo um soldadinho de chumbo. Não, brincadeira. Era o cara que comandava uma centúria, uma companhia. Aí me pergunta assim, mas Cristina, e os romanos criam em quê? Pois é, os romanos propagavam uma religião politeísta, parecida com a dos gregos, entendeu? Os deuses eram ligados às forças da natureza. No caso dos romanos, tipo, era Júpiter, Marte, os planetas. Aí cada planeta representava ali uma simbologia do que eles acreditavam. Bom, partindo dessa informação, esse centurião que está aí nesse capítulo, provavelmente ele tinha se convertido ao judaísmo, ou seja, ele seguia as leis messiânicas, as leis de Moisés. Uma pessoa me perguntou assim, Cristina, e os sonhos realmente são reveladores? Biblicamente falando, os sonhos são muito reveladores, porque automaticamente você vai saber que um sonho foi uma mensagem quando ele se materializar, porque no caso de Pedro aí, do centurião, assim, ele sonhou de um lado e Pedro sonhou do outro, né? Quando eles se encontraram, eles compararam os sonhos dele. Mas vamos lá para tirar essa dúvida sobre a visão de Pedro. Pedro fala aí sobre imundos, coisas imundas. Esse nome imundo era dado naquela época para tudo que era impuro. Ou seja, lá em Deuteronômio, esse livro que eu falei que tem as leis mosaicas, Deus diz o que podemos ou não comer. É exatamente isso. Que animais devemos ou não comer. E aí, quando ele está tendo o sonho, ele diz assim, mas se eu não me alimento de coisas imundas, ou seja, como deixar impuros. Esse nome imundos era usado para muitas outras coisas. Por exemplo, os leprosos que tinham que gritar, dizer, estou imundo, eu sou imundo, eu sou impuro, eu estou impuro, eu estou impuro. Porque eles tinham que comunicar às pessoas que estavam com... Imaginem, a gente foi sair na rua gritando, eu tô... Imagina a gente sair na rua, hein? Eu tô com vírus, eu tô com vírus. Amarrado no Jesus. Imagina aí, naquela época era assim. Esse capítulo também é que Cornélio era um homem temente a Deus, então provavelmente ele conhecia as escrituras, né? Mesmo assim, ele precisou de Pedro para pregar e evangelizar, batizar e estar ali presente em nome de Jesus. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Pedro tinha sido escolhido por Jesus como outros evangelizadores, como outros evangelistas, para levar as boas novas, né? Então ele era capacitado para aquilo. Bem claro, quando a gente viu sobre Paulo ontem, sobre Pedro aqui hoje nesse capítulo. O que é curioso aí é que assim como Jesus foi julgado por ter se reunido com gentios e fariseus lá nos evangelhos, escribas e coletores de impostos, a resposta ele diz, eu vim para os pecadores e não para os salvos. E mesmo assim, nesse capítulo, Pedro diz, eu vou ler aqui para vocês. Ele diz, vós bem sabeis que não é lícito um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Pedro não aprendeu nada, né? Então, Deus resolveu dizer a ele, né? Ei, meu filho, é só para pregar quem pensa igual a você, não. Não é só para sentar na mesa quem concorda com o que você concorda, não. Ou quem nasceu no mesmo lugar ou quem tem a mesma cultura. Eu vim para todas as nações do mundo. E assim Pedro deixa claro que é um mensageiro de Deus e das boas novas de Jesus Cristo, não aceitando a reverência do centurião. Isso sim ele aprendeu. Aí lá Jesus dá aquele brado sempre, né? Enquanto mais você quiser ser servido, mais você servirá. Pois é, a vida com Cristo é um processo e com Pedro não poderia ser diferente. Somos pecadores, falhos, perfeitos. Só Jesus, ainda bem que Pedrinho aí aprendeu, né, a lição. Tomara que a gente também. E já no final do capítulo você vai ver que quando Pedro está pregando, vem o Espírito Santo sobre os gentios e todo mundo fica alarmado. Por quê? Porque o natural era primeiro se batizar nas águas, tomar Cristo, e depois sim com o Espírito Santo. E aí foi ao contrário. E foi isso mesmo que aconteceu. Mas os mistérios de Deus a ele pertencem. Muitas coisas não vamos saber responder, mas outras tantas ele vai te dar a resposta. Um beijo, boa leitura bíblica, fique com Deus, fique em casa se puder, se sair use máscara, cabeça no lugar, Deus vos abençoe, até amanhã.